A paz, eu sou a Carol da Igreja Resgatando Valores e hoje eu vim falar com vocês sobre posicionamento. Eu quero começar frisando algo que a gente já ouviu falar há muito tempo, que é toda ação ela tem uma reação. Todo posicionamento que você tomar na sua vida, ele vai ter um resultado. Não há posicionamento sem resultado. Quando a gente decide não se posicionar, já é um posicionamento nosso, já é uma decisão. E o nosso posicionamento, ele é de acordo com o que a gente decidiu. Se você decidiu não se posicionar, não adianta você esperar que você tenha grandes resultados. É a mesma coisa que a gente não plantar e esperar colher algo muito bom, sendo que você não semeou e não plantou nada. Assim como em Eclesiastes 11:4, ele diz assim: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Ou seja, não adianta a gente querer colher o que a gente não plantou, querer resultados de uma decisão que a gente não tomou. Na Bíblia a gente tem diversos exemplos de posicionamento. Deus ele deixou muitos exemplos para que a gente possa seguir. A Bíblia ela é um manual de fé e prática, então não tem nem como a gente dizer que a gente não tinha orientações de como seguir aqui na Terra, porque a Bíblia ela é o nosso manual. E desses exemplos na Bíblia que a gente tem de posicionamento é Josué. Quando Deus deu a ele a oportunidade de levar o povo até a terra prometida, se Josué não tivesse se posicionado e aceitado esse chamado de Deus, o povo não conheceria a terra prometida. Poderia até conhecer pelas mãos de outra pessoa, até porque quando a gente não se posiciona, a obra de Deus ela não fica parada. Outras pessoas se posicionam no seu lugar. E ele decidiu que ele faria o que Deus estava mandando, e através dele o povo conheceu a terra prometida. Se a gente quer que as pessoas que a gente ama conheçam a Deus, ou utilizando como metáfora, conheçam a terra prometida, a gente precisa posicionar e seguir a palavra de Deus e agir conforme ele tem nos mandado. Josué, ele sempre teve muito claro para ele o quanto Deus estava presente, o quanto Deus estaria com ele em todas essas decisões. Quando a gente decide se posicionar a favor de Deus, ele mostra pra gente que a gente não tá sozinho. A cada passo que a gente der, ele vai estar junto com a gente, nos guiando. Em Josué 1:9, Deus fala assim para Josué: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado e nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Josué sabia que através das mãos dele, Deus faria maravilhas. É a mesma coisa que a gente acabou de falar anteriormente. Não adianta a gente esperar que Deus faça o impossível se a gente não se posiciona para fazer o possível aqui na Terra. Ou seja, quando a gente desiste de posicionar, a gente perde oportunidades de levar outras vidas que conheçam a Deus. A gente pode até pensar que, mas através de mim seriam uma ou duas vidas. Ainda assim são vidas são importantes. A gente não pode medir quantidade quando a gente está falando de vidas. Às vezes a gente não se posiciona por medo do que os nossos amigos ou do que a nossa família vai pensar. Porém, a gente tem sempre que lembrar que quando o calo aperta, quando a nossa família ou os nossos amigos estão com um problema, se eles sabem que nós somos um canal de bênçãos aqui na Terra, se eles sabem que nós somos cristãos, é pra gente que eles vêm pedir oração, não é pra uma pessoa que é totalmente leiga no assunto. E mais do que nunca, Jesus também ele se posicionou, ele sempre se posicionou. Quando ele decidiu vir à Terra, deixar toda a sua glória para nos salvar, isso já foi um posicionamento dele. E ele sempre deixou muito claro que isso foi uma escolha. Lá em João 10:17, ele fala que
Aí ele fala bem assim: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Essa é uma explicação de uma das parábolas de Jesus sobre as ovelhas, e é muito claro isso. Quando a gente desiste de se posicionar, a gente permite que vidas que a gente ama e vidas que sejam importantes para as pessoas que a gente ama sejam levadas pelo inimigo. Pode ser que, como uma exceção, se você não se posicionar, Deus utilizar outras pessoas para fazer aquilo que Ele mandou você fazer. Mas como nós aprendemos em alguns cultos passados, lá no final, quando Jesus voltar, nós seremos cobrados não pelo que a gente fez, mas sim pelo que a gente deixou de fazer. Então, quando a gente não se posiciona para fazer a nossa parte aqui na Terra por amor a outras vidas, Jesus não vai fazer nada através das nossas vidas, as nossas mãos estarão vazias. Então, não adianta a gente ficar esperando uma colheita daquilo que a gente não plantou. Eu espero que você seja abençoado através dessa palavra e que você se posicione para fazer aquilo que o Senhor tem mandado você fazer aqui na terra, para que lá no final, junto com as pessoas que a gente ama, nós possamos viver o melhor que Ele tem preparado e possamos fazer uma colheita de acordo com o que temos plantado. Tchau!